abrissem a Bíblia aí, no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Eu vou usar o texto da revista da Escola Bíblica de domingo passado, que fala sobre a conversão de Saulo, né? Dentro dessa lição, tem algumas coisas muito importantes que eu creio que vale a pena nós relembrarmos aqui, né? Nesta noite de terça-feira. Glória a Deus. Vamos ler o capítulo 9, a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Que diz assim, irmãos: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrassem, para levá-los como prisioneiros para Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí ele pergunta: quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Agora levanta-te e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviram uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos, estava cego. Então conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias. Não comeu, nem bebeu coisa alguma. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vai à rua direita da casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Amém? Pode sentar. Meus irmãos, esse texto da Bíblia Sagrada, né, nos ensina algumas coisas interessantes sobre a conversão de um cristão, a transformação da vida de um cristão. Os irmãos que conhecem esse texto, né, sabem muito bem do que eu estou falando, que nós não estamos falando de um homem qualquer. Nós estamos falando de um cidadão da alta sociedade daqueles dias, um doutor da lei, um homem conhecedor de todas as leis daqueles dias, perseguidor do povo de Deus, homem que tinha autorização para prender cristãos nos dias em que a igreja estava em alto crescimento na cidade de Jerusalém. O Senhor Jesus, na sua bondade, na sua infinita misericórdia, olhou dos céus e viu neste homem, que até então, para a igreja e para a sociedade, não passava de um perseguidor de cristão, autorizado, aleluia, pelas autoridades daqueles dias. Jesus viu neste homem, aleluia, uma ferramenta especial para que ele pudesse se tornar um cristão e ser usado nas mãos do Senhor. Como que Deus faz estas coisas, irmãos, não é?
aleluia, como que Deus trabalha. Eu, no meu pobre e simples conhecimento, eu sempre digo que quando Deus quer agir na vida de alguém, ou em determinada área, né, da nossa vida, Ele cria uma situação, né? Ele cria uma circunstância para que o seu projeto se conclua, se concrete na vida de quem o Senhor deseja fazer uma obra. Com Saulo não foi diferente, irmãos. Ele está indo ao encontro dos cristãos para lhes prender. E no caminho, ele é deparado, confrontado com o Deus Todo-Poderoso. Através de uma luz que vem do céu, paira sobre ele, ao ponto dele ficar cego, não é verdade? E não conseguir mais enxergar, né? É como se fosse nós tentando olhar para o sol em seu pleno resplendor. É quase que impossível olhar, né, com o olho, né, bem aberto para o sol quando ele está no seu pleno brilho, né? Ninguém consegue. Se der uma olhadinha, tem que logo fechar o olho, alguma coisa parecida, porque o resplendor dos raios de luz é muito forte. Agora, esse resplendor aqui não era do sol e nem da estrela cadente e nem da mais bonita. Era do arquiteto do sol, da lua e das estrelas, que resolveu pairar sobre a vida de Saulo no caminho de Damasco e colocar, não é verdade, uma placa de pare na frente dele e dizer: até aqui você perseguiu a igreja, até aqui você fez o que planejou no seu coração. A partir de hoje, Saulo, eu vou te mostrar que não é como você pensa. Eu vou te mostrar que existe alguém superior a você, aleluia, que quer fazer de você uma ferramenta, mas não para correr crente, nem para prender crente, mas para ser um ganhador de almas para o meu reino, aleluia. E diz a Bíblia aqui, irmãos, tem algumas coisas interessantes no texto que vale a pena salientar, não é verdade? Glória a Deus. No versículo de número 7, a Bíblia diz que os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, porque eles ouviram a voz que o Saulo ouviu, mas não viram ninguém. De onde saiu essa voz? Né? Eles também ouviram a voz do Senhor dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Procuraram, mas não viram ninguém. Esta voz era a voz do Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. E aqui nós vimos este impacto de Deus na vida de Saulo, causando no seu interior uma conversão radical. Rápido, num instante, o Senhor resolveu mudar a sua vida. Irmãos, olhem para mim aqui, aleluia. O Evangelho de Jesus Cristo, pregado com graça, com autoridade, dirigido pelo Espírito de Deus, aleluia, ele consegue impactar as vidas que estão ouvindo a palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus. E os irmãos vão me entender no decorrer da minha fala aqui nesta noite, de que nós cristãos, precisamos ter esta convicção no coração, aleluia. Eu disse para os irmãos ali em Sombrio, né, na grande manhã missionária do nosso congresso de missões, onde nós tivemos esse final de semana, num final de semana muito abençoado, né? Aleluia, voltei animado. Eu falei para o nosso pastor hoje pela manhã, a igreja está abençoada e o povo está debaixo da graça do Senhor Jesus. Eu disse para eles domingo de manhã, na manhã missionária: irmãos, eu não prego só porque eu acho bonito alguém pregar. Eu não falo de Jesus é porque eu sou um profissional de púlpito. Não, eu só prego porque Ele me convenceu, que Ele me escolheu para esta tarefa, aleluia. E esse convencimento, esta convicção gerada pelo Evangelho, faz com que nós nos tornemos, aleluia, um porta-voz do Senhor com muita convicção.
E eu disse para eles domingo pela manhã lá, aleluia, que eu não prego só por pregar. Eu tenho um negócio comigo. Na minha prédica, aleluia, eu quero ver Jesus fazer alguma coisa. Eu quero ver a ação do Espírito de Deus no seio da igreja. Eu quero ver alguém sendo, aleluia, tocado pelo Espírito do Senhor. Senão, aleluia, é um discurso qualquer, que às vezes até nos causa desconforto. Mas aqui nesse texto, nós encontramos o próprio Deus confrontando-se com Saulo de Tarso, fazendo ele entender. E este confronto causou nele uma mudança radical no interior do seu coração. O perseguidor, a partir de agora, passou a ser perseguido, porque ele sentiu que houve uma mudança no interior do seu coração, ao ponto de que, aleluia, a partir do momento que ele ouviu a voz, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Aleluia, ele não sabia até então quem estava falando com ele, mas o texto diz que ele reconheceu que era alguém superior a ele, porque ele disse assim: quem és tu, Senhor, que está falando comigo? Né? O homem tinha ética, ele sabia quando se tratava de uma autoridade que estava falando com ele, e então ele fala no mesmo nível: quem és tu, Senhor? E aí Jesus diz: eu sou Jesus que você está perseguindo. Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Louvado seja o nome do Senhor. A partir de então, houve uma mudança radical. Qual foi, aleluia, o ponto? O primeiro foi do resplendor da luz. O segundo, o Senhor permitiu que ele ficasse cego durante 3 dias, sem ver a luz do dia. Glória a Deus. Olha aqui para mim, irmão. Deus no céu dizendo assim: eu vou te dar uma experiência só para tu refrescar a tua memória, hein? Porque advogado, você sabe, né, irmãos? Eles vivem no calor da lei, né? Eles estudaram para isso, né? Eles ficaram na faculdade alguns anos para isso. Eles vivem no calor da lei, né? Primeira coisa que ele faz, abriu o livrinho do Código Civil lá e diz: não, mas aqui diz assim, aqui tem que ser assim, né? Não é verdade? E o Senhor estava falando com um advogado, um doutor da lei, um conhecedor de toda a lei. Se eu vou refrescar a tua memória para tu ver que a tua faculdade que tu teve lá nos pés do Gamaliel foi até interessante, mas tem algo mais forte na tua vida que eu preciso que você reconheça. Então tu vai ficar cego 3 dias para tu meditar um pouquinho, para tu ver que não é nada. Durante os 3 dias de cegueira, aleluia, por se tratar de alguém superior, e aí Jesus se revela para ele dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegue, rapaz. Eu sou o Criador de todas as coisas. Ah, se é o Filho de Deus, então não tem outro jeito. Eu vou ter que me curvar e conversar com ele de perto para saber qual é o mistério desse resplendor da luz que me pairou e esse negócio de ficar cego. Eu não era doente. Era isso que Jesus queria. Entra aqui na sala do diálogo e eu vou conversar contigo. 3 dias e 3 noites. Não comeu nem bebeu, só falando com o papai do céu. E aí o Senhor disse assim para o Ananias que estava lá, longe: ei, tem um Saulo de Tarso aí que eu encontrei ele no caminho de Damasco, e eu já falei para ele que você vai lá orar por ele, e ele vai ser sarado da visão, aleluia, e eu vou levantar ele como pregador de boas novas. Aí o Saulo crente, irmão, sabendo do milagre, o Ananias, né, ele diz assim: mas o senhor conhece bem esse Saulo, senhor? A intervenção do homem sempre é prejudicial para o reino de Deus. O senhor sabe de quem o senhor está falando? Claro que eu sei, rapaz. É perseguidor da igreja. Mas a partir de agora, o perseguidor vai passar a ser perseguido. Porque eu tenho uma obra a realizar na vida dele. E entra lá, na rua chamada direita. Ele está de joelho, está orando agora. Vai lá e põe a mão sobre ele e ele vai ser curado. Voltar a ver, caiu as escamas dos seus olhos e ele volta a enxergar normalmente como dantes. Eu estou falando tudo isso aqui para os irmãos entenderem que uma conversão,
um choque na nossa mente, no nosso coração, provoca tudo isso, irmão. Provoca tudo isso. E a lição nos ensina, aleluia, que a conversão só existe se começar com um arrependimento. É isso que o escritor da revista nos ensina, não é verdade? Se não houver arrependimento, não é conversão. É só mudança de roupa, de etiqueta de igreja e essas coisitas mais que a gente ouve por aí. Conversão real e verdadeira começa dentro do coração do ser humano e através da ação do Espírito de Deus na nossa vida, né? Ela é colocada para fora através das nossas atitudes, das nossas boas obras, não é verdade? Do nosso caráter transformado, aleluia, passamos a viver uma vida totalmente diferente daquela velha vida que a gente vivia antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus nos autoriza a nós continuarmos dizendo que quem realmente se converte, aleluia, se mentia, não mente mais. Se tinha inveja, deixa de ter. Se gostava de cobiçar o que é dos outros, passa a renunciar a tudo isso, porque houve uma mudança aqui dentro. Será que é esse evangelho que nós estamos ouvindo e vendo na vida das pessoas? Que muda a vida, que transforma, que liberta? Ou a gente ainda precisa olhar com cara feia para quem está dentro da igreja dizendo: ih, rapaz, quando é que tu vai te converter? Quando é que tu vai entregar essa vida velha para Jesus? Né? E às vezes a gente faz isso, não é verdade? Usando uma palavra de advertência, e tem uns que ficam brabo. Quem é esse velho da cabeça branca que está me chamando a atenção? Tem que me respeitar. Mas digno de respeito é quem respeita. Quem não respeita nem Deus que lhe criou, não merece ser respeitado. E aí a gente precisa usar essa tribuna para dizer o que você é e o que você precisa fazer para se tornar um filho de Deus. Sem Jesus, nós não somos nada. Sem a graça de Deus, nós não somos nada. E João escreve isso no capítulo 16, versículo 7 e 8, dizendo que o Espírito de Deus veio para nos convencer da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos convence, mas Ele só nos convence se nós dermos lugar para Ele agir na nossa vida. Senão, não tem como Ele nos convencer. Como é que o Espírito de Deus vai trabalhar num coração fechado, irmão? Ah, mas Deus não é soberano, pastor? Deus é soberano, mas Ele deu para o homem o livre-arbítrio. Para nós escolhermos. E a gente escolhe isso através de ouvirmos a palavra de Deus. Porque Paulo escreveu dizendo que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra do Senhor. Palavra pregada, o testemunho do irmão, pregado, testemunhado, falado, provoca fé aqui dentro, ao ponto de impactar a minha vida. E eu dizer, mas eu também quero esse crente, esse Jesus que você está pregando, porque eu estou vendo que o milagre aí foi grande. Então a gente se rende, aleluia, e passa a crer nos milagres do Senhor nosso Deus, aleluia. E aí, com Paulo aqui não foi diferente. Ele foi impactado radicalmente pela presença do Senhor, ao ponto de se render e querer mudar de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? E aí começa com arrependimento. E o ensinador aqui da revista diz o seguinte, que arrepender-se no grego é metanoi, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso. Olha aqui para mim. Arrependimento, segundo a Bíblia, é pensar de maneira oposta ao que o mundo pensa, ou o que a sociedade está vivendo. É isso que o texto está dizendo. Agora aqui, irmão, só nesse textinho aqui, nós poderíamos ficar aqui conversando um pouquinho, entendeu? Porque se eu não mudei o meu pensamento, e sou membro da igreja, participando da ceia,
mas o meu pensamento continua voltado para o pecado, para as minhas emoções, para os meus desejos da minha carne. E aí eu venho na igreja, mas eu visto como crente, eu falo como crente, eu participo da ceia como crente. Como é que faz? É simples, irmão, é simples, aleluia. Se não houve uma maneira de ver as coisas, né, com a mente, com o coração, sentir diferente, não é conversão, é emoção. E agora olhe para mim aqui, vocês viram como tem crente emocionado dentro da igreja? Eles choram como se fosse convertido, pede até perdão para alguns, misericórdia. Mas passou o estado da emoção, ele volta para casa, volta a ser o mesmo homem, a mesma mulher, com as mesmas práticas erradas, do mesmo jeito, com a mesma visão. Então essa pessoa viveu um momento no seu estado emocional, mas não foi convertido. O crente convertido, a pessoa convertida, irmão, não é que ele seja uma pessoa de ferro, ele é um ser humano igual aos outros. Mas ele tem dentro dele um sentimento que nada muda o modo dele ver as coisas. Está pegando fogo no mundo, o mar está rompendo, e ele diz assim, ainda que a terra trema, eu vou continuar confiando no meu Deus. É o que disse o salmista, né? Ainda que os montes mude de lugar, pule para lá e para cá, eu vou continuar aqui acreditando no meu Deus. Agora olhe para mim, a nossa sociedade de hoje, e a igreja em grande parte de hoje, está vendo a situação, não segundo o que está escrito, mas segundo o que está sendo pregado na mídia. Porque daí as pessoas são influenciadas pela mensagem da mídia, e aí eles querem vestir que nem a mídia está ensinando, eles querem comer, beber, casar, do mesmo jeito que o mundo está ensinando aí fora. Já tem casamento por contrato e outras coisitas mais aí que não precisa ter muita responsabilidade. Dorme comigo até você quiser. O dia que não quiser, nós rasga esse contrato e vai embora, vai viver tua vida e acabou. Diga para mim que isso é conversão. Nunca foi. Olha o que disse Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 4, e versículo de número 22. Tem um versículo aí para nós ler, falando de conversão e abandono da vida velha para ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Efésios 4, 22, diz assim, na tradução que eu tenho aqui, irmãos, que é a NVT. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Isso aqui é conversão. Livrem-se de sua antiga natureza, aquela natureza velha, que gostava de todos os desejos da carne, aleluia. Agora ela foi levada para a cruz. Se foi crucificada com Cristo, acontece isso aqui. Estamos nos livrando da nossa antiga natureza, do nosso velho modo antigo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. E aí passamos a ter uma vida nova na presença de Deus. Olhe para mim aqui, irmãos. Isso aqui dá pano para manga. Agora me prove que os crentes de hoje são convertidos se eles participam dos mesmos ambientes pecaminosos que o mundo participa. E antigamente, vamos me chamar de quadrado, mas não tem problema, eu estou falando a palavra.
E Deus sabe da minha intenção. Antigamente, a gente dizia assim, não é bom que o crente vá no cinema. Quando não tinha televisão, porque hoje o cinema está dentro de casa, né? Porque lá no cinema tem um filme pornográfico, né? E eu também fui jovem, eu vi muitas vezes na frente do cinema, né? Aquele filme inédito, né? Chamando a atenção na sexta-feira, no sábado, venho, vai ter promoção até do ingresso. Faziam isso antigamente, né? E o povo ia lá, entende? Mas os crentes dessa época, eles não iam nesses ambientes, porque eles entendiam que isso era puxar impureza para dentro de si. Só que hoje, irmãos, por causa da facilidade da mídia, da internet, da televisão, que todos nós temos dentro de casa, não é verdade? A gente usa todos esses meios como qualquer cidadão que não conhece a Deus. Eu estou falando a gente no sentido geral, viu, irmãos? Para vocês entenderem, eu não estou aqui para jogar pedra em ninguém. É só para abrir o teu entendimento e você ver o perigo que nós estamos correndo. E os nossos filhos também. Vocês já viram aquele provérbio antigo? Que o filho sai parecido com o pai ou com a mãe? Deve de ser, né? Afinal de contas, biologicamente foi eles que geraram. Não é verdade? Agora fala para mim aqui, irmão. Fala para mim aqui, pelo amor de Deus. Crente que não gosta de culto de oração, que não gosta de escola, que não gosta de estudo, que não gosta do fervor do Espírito, e que nessa hora que eu estou pregando, ele está em casa olhando uma novela, ou qualquer outra sujeira da televisão. Fala para mim que ele se converteu, me prove. O cara troca um culto por uma roda de chimarrão e diz que é crente. E eu gosto de chimarrão, hein? Gosto de churrasco, gosto de Coca-Cola. Eu também sou gente. Mas cada coisa no seu devido lugar, gente. Não precisa ser profeta e nem ter muito discernimento para falar de boca cheia, que nessa hora, muitos dos nossos irmãos não estão olhando nenhum vídeo de pregação, não estão olhando nenhum pregador que hoje tem aí para escolher, né, no YouTube, né, para você ouvir. Eles não estão olhando nada disso. Eles dizem assim, eu preciso descansar minha cabeça. Eu preciso refrigerar minha memória. Refrigera aos pés de Jesus, irmão. Refrigera nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E deixa Ele trabalhar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Diz o texto, aí na carta aos Efésios, né? Diz o texto, capítulo 4, versículo de número 24. Leia o 23 também. Na minha tradução diz assim, deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitude. Ai, que coisa linda isso aqui. Deixe que o Espírito renove os seus pensamentos e atitude. Agora aqui, olhe para cá. Como é que eu faço para deixar o Espírito renovar o meu pensamento e a minha atitude? Lendo a Bíblia, ouvindo alguém pregar ou orando. É os meios que eu tenho para abrir a porta no meu coração, para dizer, Espírito de Deus, vem, age aqui na carcaça do Paulo Figueiró e muda os meus hábitos, porque eu percebo que eles estão me levando para o inferno. E eu preciso mudar. E eu preciso de ajuda. Agora, quem não gosta de orar, quem não gosta de Bíblia, quem não gosta de fervor, me prove para mim que ele gosta ou tem pelo menos um sentimento de dizer 5 minutinhos no costar da cama, Espírito Santo, me ajuda.
Ele pede ajuda para qualquer outro alguém, menos para o Espírito de Deus, irmão. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E um crente fraco, ele não tem graça para dizer nem ai, muito menos aleluia. E o que mais tem no nosso meio, na nossa vivência hoje, é crente fraco e desanimado. Mas nós vamos tocar trombeta aqui. E o Senhor vai despertar aqueles que estão adormecidos pelo pecado. O Espírito de Deus vai acordar. E nós vamos continuar dizendo, aleluia, que nós precisamos. Ou nós nos convertemos e deixamos Deus guiar a nossa vida, ou então nós vamos nos convencer que nós não somos nada. Não é isso, meu irmão, seu mar? Ser crente, irmão, para viver sendo brinquedo do diabo. Porque quando nós temos um problema dentro da nossa casa, né? E a gente precisa de oração, aí a gente lembra do obreiro fulano de tal. Ah, aqui na congregação tal tem um irmãozinho aí que é de oração fervoroso. Chama ele. Né? Chama ele para vir orar por nossa casa, pela nossa família. Não é errado isso, irmão. Só que esse princípio tem que começar em mim. É eu que tenho que ter graça. E quando eu sentir que sozinho não estou vencendo, aí então eu vou recorrer aos meus irmãos, os meus amigos e até os meus líderes para me ajudar. Diz, olha, pastor, a guerra está feia. Eu e a nega véia temos agarrado na oração e já fizemos uma campanha de jejum e o negócio não está fácil. Você nos ajuda? Vem cá nos ajudar. Pronto, bora. É isso, pastor? Vamos ajudar, vamos entrar na guerra e vamos vencer em nome de Jesus. Mas ele não orou nem um minuto. Aí ele quer que o ciclo de oração venha, que a dirigente da congregação mais fervorosa venha, o irmão que profetiza venha. E ele? E ele? É o quê? Glória a Deus. Eu sei que esse tipo de palavra não agrada muita gente, mas o que eu vou fazer? É a Bíblia. Tá bom, irmãos? Leia comigo aí. O capítulo 25, o capítulo 4 e o versículo 25 ainda, de Efésios, nós estamos falando de mudança de vida, de conversão. Glória a Deus, aleluia. O texto vai nos ajudar, nós entendermos um pouquinho melhor a verdadeira conversão. Verso 25, ele diz assim, ó, na tradução que eu tenho, o crente convertido aqui, portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Eu vou interpretar para vocês. Deus está nos ajudando a dizer assim, ó, na rodinha dos crentes aí, das festinhas, que não é errado, isso tudo é bom, viu, irmão? Mude o vocabulário de vocês. Mude o linguajar. Cuidado com as palavras levianas que saem da boca de vocês. Pode escandalizar alguém. Pode tirar alguém fora do foco. Cuidado. É isso que a Bíblia está querendo nos ajudar, irmãos. Hein? Aleluia. Versículo 26. E não peguem ao permitir que a ira, não pequem ao permitir que a ira os controle. Nisso aqui nós vamos ter que todo mundo dobrar o joelho hoje e dizer, Jesus, tira esse negócio daqui de Deus. Porque todos nós temos um pouquinho da velha natureza de Adão lá do Éden. Né? Todos nós temos, nós somos ser humanos, a gente tem que reconhecer isso. Entendeu, irmão? Mas a Bíblia está nos ajudando dizendo, não pequem ao permitir que a ira os controle. É quase que impossível, em algum momento, não acontecer isso, se tratando de um ser humano. Mas o que a Bíblia está dizendo, quando acontecer isso, não deixe este momento dominar você. É você que tem que dominar ele. É você que tem que bater no peito e dizer, não, calma aí, Paulo Figueiró. Não é bem assim. Essa situação não vai se resolver com um grito,
com palavra pesada de ofensa a ninguém. Calma, baixa a bola. Não dá para resolver hoje? Vai para casa, ora, no outro dia volta. Ah, não passou ainda, mora mais um dia. Não passou, pastor, ora mais outro. Mas ainda eu estou com raiva daquele sujeito. Então ore até passar raiva. E depois que passar, aí você vai nele e conversa. Olha, se fosse naquele dia, de repente ia dar uma porcaria. Mas hoje já está tudo bem, o Espírito de Deus já trabalhou na minha vida, já mudou o meu interior, e eu estou crendo que nós somos irmãos e que estamos querendo ir embora para o céu daqui a pouco mais, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Ei, irmão, os maiores problemas do relacionamento familiar dentro das quatro paredes de uma casa está aqui. Aqui começa. Pastor, não é sobre família que o senhor está falando, mas essa pequena fagulha que esquenta aqui dentro, a adrenalina sobe, e não tendo domínio, dá divórcio, dá separação, provoca tristeza, angústia, aflição, discórdia, ciúme, inveja e até calúnia. Só por falta do controle. Porque o bichinho está aqui dentro esquentando. Vai, Figueiró, vai, hoje é teu dia. Hoje tu vence ela. E se o Figueiró não tiver o controle sobre as suas emoções, ele vai. E os irmãos me perdoem, eu estou pregando e procurando ajudar vocês. Se a ira não for controlada, tem braço sacudido dentro de casa. Desculpe a expressão, pastor Paulo. Tem dedo no nariz e tem outras coisas mais. Pastor, mas ninguém sabe disso. O Deus que nós servimos sabe. E nos conhece as nossas necessidades. Ele sabe que nós precisamos melhorar a nossa comunhão com Deus e desta forma sermos dominados pelo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 28 diz, ó, isso aqui são características do crente convertido. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante que eu acabei de falar aqui. E todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre você para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Se o Espírito de Deus está sobre mim, eu tenho o selo dele, a marca dele, como o Senhor Jesus nos comprou, nos resgatou e colocou o seu Espírito aqui dentro para dizer para o mundo: esse aí é meu, comprei com meu sangue. Além da marca do sangue, ele tem o selo do meu Espírito sobre a sua vida. Aleluia, é meu, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Ainda no versículo 31, irmãos, ele diz: livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, ai meu Deus, sejam bondosos e tenham compaixão
uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Essa pessoa que está sentada do seu lado não é seu adversário, é seu irmão. A Bíblia diz que nós fomos comprados por um bom preço, preço de sangue. Então essa pessoa não merece ser caluniada por nós, não merece ser difamada por nós. A Bíblia está dizendo que ela tem que ser amada, assim como Cristo amou a igreja. Que coisa, né, irmãos? Que coisa, né? De vez em quando a gente usa o nome de algumas pessoas com tanto rancor, com tanta raiz de amargura, e nós não nos damos conta que nós estamos falando de alguém que Jesus comprou com o seu sangue vertido na cruz do Calvário, e que tem o mesmo valor que eu e você temos para o Senhor nosso Deus. Mas é isso, é aquilo, isso deixa que Deus resolva lá na frente. Se Ele quiser, Ele vai levar para o céu e a tua palavra não vai pedir de levar. Vamos ficar com a carta de Paulo a Timóteo. Cuida de ti mesmo. Já estamos fazendo uma grande obra. Já estamos fazendo algo muito maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Todo crente convertido passa a ter desejos e disposição espiritual para obedecer a Deus. Todo crente convertido passa a ter desejo e disposição espiritual para obedecer a Deus. Me parece que não é isso que a gente vê muitas das vezes, né? Porque o crente convertido, né, ele passa a ser regenerado pelo poder da palavra e do Espírito de Deus que vai mudando a sua vida aqui, né? E o escritor aqui nos ajuda dizendo que a regeneração envolve mudança da velha vida de pecado em uma nova vida de obediência a Cristo. Quer saber se o crente foi regenerado, irmão? Dá uma observadinha nas atitudes dele. E eu não estou falando aqui de radicalismo, irmão. Não, eu estou falando de mudança de vida. Se não mudou, irmão, as atitudes, ele ainda não está passando pelo processo da regeneração. E aí é um processo. No meu caso, não é verdade? Eu levei um bom tempo até entender esse negócio de ser crente, até entender esse negócio de ir para o céu ou para o inferno, essas coisas aí. Foi um processo um pouco lento, por causa da situação em que eu vivia. Entende? Só que no processo, se nós realmente queremos salvar a nossa alma e a nossa vida, nós não podemos parar e muito menos retroceder. Deixa o processo andar. Enquanto o processo está andando, o Espírito de Deus está trabalhando na nossa vida. Ele vai nos convencendo a cada dia, né? Hoje você precisa mudar nesta parte. Hoje você precisa mudar aqui. Hoje você tem que mudar desse jeito. Sabe por que isso, irmãos? Porque a gente diz assim, eu estou falando da sociedade dos nossos dias hoje. Sabe o que a sociedade diz hoje? Que a gente ouve? Ninguém tem nada que ver com a minha vida. Muito bem. Eu sei disso. Quem já tem 18 e foi vacinado é dono do seu nariz. E alguns já são casados, né, irmão? Claro, quem não sabe disso? Agora, a minha pergunta é, você quer ir para o céu? Ou você quer ser um seguidor do Evangelho? Leia comigo aí, Romanos. Tem ainda mais uns minutinhos aqui. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 e o versículo de número 12. Diz assim, na minha tradução: portanto, irmãos, vocês não têm de fazer
o que a sua natureza humana lhes pede. Estou falando de conversão, crente que está no processo de regeneração, a natureza está dizendo: que problema tem você tomar um copo de cerveja, um copo de vinho? Para mim que tomava 3 litros no café da manhã, que problema tem? Não tem problema nenhum, só que você vai tomar 1 litro de vinho e vai voltar a ser bêbado. E o bêbado não tem consciência de muitas atitudes que ele toma, porque o álcool tira o seu raciocínio. Ele deixa de ficar sóbrio. Mas hoje a gente ouve em muitos lugares os crentes dizem assim: mas um copo de vinho, isso é besteira, rapaz. O que um copo de vinho vai fazer? Eu não tomo, porque se eu tomar 1, eu vou voltar a tomar 3 litros de novo. Eu sou um ser humano, eu não sou de ferro, irmãos. Entendeu? Eu estou dando um exemplo do vinho para vocês. Aí quando a gente não é crente, a gente veste igual o mundo, do mesmo jeito. Não é verdade? Mas agora eu sou crente, então eu não posso mais andar do mesmo jeito que eu vivia lá fora. Eu tenho que mudar a minha roupa. E eu estou falando de mudar de roupa aqui no sentido, primeiro, de uma mudança aqui dentro. Se não foi convertido aqui dentro, não resolve mudar a roupa também. A conversão aqui dentro me traz a consciência de que eu preciso me apresentar não como um cidadão qualquer. Mas a Bíblia me dá direito e apoio para dizer que eu agora sou um embaixador do céu. Irmão, você sabe que lá em Brasília, né, onde está o presidente da República, o Senado, né, a gente fala isso diariamente, que os homens são tudo corruptos. Agora eu pergunto para você, entra dentro do palácio, quando ele está em pleno funcionamento, e vê se você encontra alguém andando lá que está trabalhando sem paletó e gravata. Pode ser o cara mais sujo que tiver empregado lá dentro, impuro, adúltero, drogado, mas está de paletó e gravata afinadinho, bem cheiroso. Por quê? Porque ele está representando uma nação, um país, alguém que lhe confiou um cargo. Mesmo que não goste de paletó e de gravata, lá eles usam, porque é padrão, não é isso? Agora eu fico perguntando assim, e os crentes? Que estavam para ser condenados, ir para o inferno, sem direito de perdão. Jesus vai lá e salva. Não pede nada para ele a não ser a sua fé para crer no poder para ser transformado. Aí Jesus tira o cara da boca do fumo, da casa de prostituição, da vida miserável que ele vivia, traz para a igreja, dá um banho no chuveiro da graça, dá uma esposa, dá um esposo, dá uma família, dá um emprego, dá um salário bom para ele viver, dá casa, dá carro. Aí o metido bambam diz: quem manda na minha vida sou eu. Final de semana eu vou botar minha bermuda, meu calçãozinho, e vou lá para a beira da lagoa bater minha bolinha, quero ver quem é que diz que não. Por mim, você pode ir aonde você quiser. Eu estou te dizendo que o crente convertido age diferente. Não vai pensar que eu estou querendo mandar na sua vida, não. Eu não tenho direito para fazer isso e nem quero. Eu faço pouco cuidar da minha. Agora, se você quiser ir para o céu e com atitude de convertido, meu filho, não tem outro jeito. Essas tuas atitudes aí é de quem nunca conheceu o Senhor Jesus Cristo. Porque quem anda com Jesus é diferente. O que disseram para Pedro naquele dia em que Jesus estava para ser entregue aos soldados? Quando a mulher foi falar com ele, a mulher disse assim: você tem umas características de que você anda com ele. Não é isso?
Até tua fala é parecida com a dele. Não foi o que disseram para Pedro? Por quê, irmãos? Porque quem anda com Jesus tem características do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ô Jesus, eu pensei que eu ia falar bem pouquinho, já é 9h20. Glória a Deus. Portanto, versículo 12. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhe pede. Aí os irmãos dizem assim: ah, mas isso não tem nada a ver, eu me sinto bem assim, eu faço assim porque eu não me sinto culpado, e tá. Olha o que diz o texto, irmão. Isso aí é um pedido da natureza, gente. A natureza gosta de extravasar. A natureza gosta de mostrar, às vezes, aquilo que ela nem tem, mas ela quer mostrar. Quer mostrar. Não é verdade? Como é que faz isso? Os homens no verão gostam de andar sem camisa, né? Eu estou falando de quem anda na rua, viu, irmão? Lá dentro da sua casa o problema é seu, não tem nada a ver com isso. Na rua provoca escândalo para o evangelho. E a Bíblia diz assim: ai daquele por quem vier o escândalo. É melhor que ate uma pedra de moinho no pescoço e se jogue na Lagoa dos Patos, para nunca mais voltar, porque não vai escandalizar mais ninguém. Ah, mas o irmão me viu lá no calçadão e eu estava com um vestido, com uma bermudinha, e ele não tem nada. Eu já disse para você que eu não tenho nada que ver com a vida de ninguém, irmão. Eu tenho mulher e filho para cuidar. Só que você vai encontrar alguém que não tem a mesma força que os demais, e você vai escandalizar um crente mais fraco. E aí ele vai dizer: mas se o fulano usa, eu também posso usar. Se a filha do Beltrano bota, eu também vou botar. Não é assim que o ser humano faz? E aí, se isso provocar escândalo na vida de alguém, aí não vai ser comigo que você vai se entender, nem com o nosso pastor presidente, pastor Adão, aí é com o Rei dos Reis. É com o Senhor dos Senhores, lá no final da história, quando você chega lá dizendo: ah, mas eu ia para o calçadão, e fazia isso, fazia aquilo, e não sei o quê, mas eu também dava o meu dízimo, eu também dava a minha oferta, eu também fazia isso, eu também fazia aquilo. Ele diz assim: eu não vos conheço. Glória a Deus. 9h25, quero só ler esses dois. 1 João 4,7, leia comigo aí. Lá no final da Bíblia, para nós encerrar e nós orar, tá, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim, o verso 7. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ainda 1 João 3:9. Aí, não, só vira a folha aí. 1 João 3:9. Para nós encerrarmos aqui. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado. A minha tradução diz assim: pois a vida de Deus está nele. Logo não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Será que o Espírito de Deus que habita em mim, se ele está em pleno funcionamento aqui dentro de mim,
ele vai me dar uma inspiração para eu viver uma vida de adultério? Uma vida de fornicação? Uma vida de mentira? Uma vida de engano? Não, irmãos, o Espírito de Deus é santo. Ele não compactua com essas coisas. Então, quando nós damos lugar para esse tipo de sentimento na nossa carne, é porque o Espírito de Deus já se retirou. Por isso que a gente precisa ter discernimento quando vem esses pensamentos, ainda que não colocado em prática, você já sabe que isso vem um projeto do inferno para nos derrubar. Vai logo dobrar o joelho. Jesus, me cobre com teu sangue. Guarda a minha vida. Eu não quero praticar esse tipo de pensamento que está vindo na minha mente. Me livra disso. Não é assim que a gente tem que agir, irmão? E por que a gente não faz? A gente sabe o caminho. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 15 de 1 João aí, 16, aquele texto que vocês conhecem de cor, mas eu vou ler para nós encerrarmos aqui. Diz assim: não amem este mundo nem as coisas que ele, na minha Bíblia diz oferece, está oferecendo todo dia aí. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo, olha aqui, irmãos, essa tradução aqui é linda demais. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico. O desejo intenso por tudo o que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Fique de pé. A escolha é sua. Aqui está a receita para quem quer agradar a Deus. Você decide no seu coração o que você quer. Se você aceitou Jesus para ir para o céu, procure se conduzir de maneira que o selo da promessa de Deus esteja evidente na sua vida. Através das suas atitudes, das tuas boas obras e das tuas boas ações. Oramos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós aqui estamos nesta noite, meu Senhor, aleluia, diante da tua palavra que é fiel e verdadeira. É ela que é como uma espada de 2 fios, que entra até a divisão da nossa alma e do nosso espírito, e é apta para discernir as intenções do nosso pensamento. Nesta noite, meu Senhor, ajuda-nos a entender os mistérios da tua palavra, meu Senhor. Nos dá sabedoria para tirarmos da palavra tudo aquilo que nós precisamos, meu Deus, para a nossa vida diária, para que tenhamos uma conduta como verdadeiros cristãos na face desta terra, como homens e mulheres que estamos, Senhor, no processo da regeneração, e que um dia tivemos um verdadeiro encontro contigo e estamos caminhando em direção à terra prometida. Tira de nós, meu Senhor, tudo que a natureza humana deseja. Aleluia, desejos esses que pode nos levar ao pecado, que pode nos levar, Senhor, a desobedecer a tua palavra. Arranca do nosso coração esses desejos, meu Senhor, e nos reveste da tua graça maravilhosa, da virtude do teu Espírito, meu Deus, e nos faz forte para vencermos a nós mesmos a cada dia. É assim que nós oramos, meu Senhor, e te agradecemos de todo o nosso
coração. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos nesta noite maravilhosa. Eu rogo a sua oração em nosso favor, em favor da minha vida, do nosso pastor presidente. Nós temos esse final de semana mais uma reunião da nossa convenção na cidade de Igrejinha, onde vamos estar ali com mais um exército de homens de Deus. E eu rogo que os irmãos intercedam pela vida do nosso pastor e de todos nós, para que nós possamos nos portar como verdadeiros servos de Deus, como sempre Deus tem nos dado esta graça, e poder ajudar aqueles que lá forem para serem mais fortes, mais abençoados e mais prontos para fazer a obra de Deus. Aleluia.